Olá, pastor, tudo bem? É um prazer, um Sim. privilégio estar aqui com o senhor. E eu gostaria de começar essa entrevista sabendo como foi a sua trajetória, como foi o chamado de Deus para a sua vida, como foi tudo isso? Bom dia. Que pena, né, que a gente está conversando nessas circunstâncias, mas a nossa oração, eu acho que a oração da igreja global é que esse período passe, né. Mas bom dia para o pessoal da Hope também. Era inclusive para eu ter ido a semana passada, se não me engano, um missionário nosso da Colômbia aí, mas acho que nós vamos ter essa oportunidade em breve. Bom, respondendo a sua pergunta, o meu chamado missionário começou muito cedo. Eu me converti em torno por volta de 15, 16 anos, e eu já entendia que o meu trabalho naquela época era um trabalho que tinha características missionárias. Eu, diferentemente dos adolescentes da minha época, eu já ia pelas congregações, eu quase que não ficava na igreja, o pastor, inclusive, reclamava comigo, mas eu conheci um plantador de igreja da minha igreja local, era um plantador leigo, e eu comecei a tocar violão, aprendi, ele me levava, e a gente deve ter plantado mais ou menos entre umas 6 ou 7 igrejas nesse período meu de adolescência e juventude. Logo então eu fui para o seminário e comecei a fazer teologia, e eu sempre tive essa veia evangelística, e eu conheci um grupo de surfistas lá, eram uns 5, 6 surfistas, e eles estavam começando um projeto chamado Projeto Surfistas de Cristo. E eu comecei a trabalhar com o grupo, eu logo consegui um apoio de uma empresa local, que era de uma mulher presbiteriana, e ela começou a me ajudar no meu sustento no seminário, e eu comecei a trabalhar entre os surfistas. Aí eu logo comprei revistas de surf, eu comecei a aprender sobre nome dos locais, aonde rolavam as melhores ondas, para que eu entendesse da vida do surfista, assim, sem querer, eu já comecei a ter essa veia evangelística e missionária, né, de aculturação, de entender a cultura do outro. Eu comecei a usar bermuda, eu comecei a surfar nas praias, a gente montou o Ministério Surfistas de Cristo. Hoje o ministério se espalhou quase pelo mundo inteiro. Na época a gente montou uma banda, a gente viajava pela costa nordestina tocando, evangelizando. E aí eu passei quase 5 anos trabalhando com surfistas. Quando eu saí de lá, eram mais de 350 surfistas. A gente já tinha viajado pela costa nordestina inteira, tinha implantado os núcleos do projeto Surfista de Cristo em toda a capital nordestina. Hoje tem um site, depois se alguém quiser entrar, chama Surfista de Cristo, tem no Brasil inteiro aí. E aí eu voltei para Goiânia, eu sou de Goiânia, de Goiás. E aí quando eu voltei, eu percebi que aqui não tinha, lógico, né, Centro-Oeste, não tem mar e nada, e eu comecei a orar para que Deus me desse um trabalho não igual, mas parecido com o que eu tinha, e eu encontrei um grupo de skatistas. E eu fundei um trabalho aqui chamado Skatistas de Cristo. A gente montou uma pista de skate, a galera andava de skate, a gente fazia campeonatos de skate, eu treinei uma liderança local para que eles continuassem esse trabalho também. É interessante perceber que a troca de projeto não quer dizer que o projeto acabou. O trabalho missionário é muito assim. A gente treina a liderança local, a gente faz o nosso papel e a gente deixa com o projeto ande. Porque não tem sentido o missionário ficar lá o tempo todo fazendo tudo em prol de todos, sendo que ele tem que treinar uma liderança para que a liderança continue aquele projeto que está sendo implantado, né? E aí comecei a trabalhar com os skatistas, mas aí veio família, filhos, né? Meus filhos começaram, a família começou a crescer e eu comecei a trabalhar na minha igreja local, mas sabendo que Deus tinha, era um tempo que eu devia guardar e que Deus iria providenciar. E um dia um missionário veio falar na minha igreja, desafiou a quem tivesse um curso de teologia de educação física que precisava de um missionário na Malásia. E eu sou formado em educação física e também em teologia. E eu me senti desafiado em ir para a Malásia, só que esposa e 3 filhos, né, relativamente pequenos na época, 10, 9, 8 anos de idade, eu resolvi desafiar a minha esposa para que a gente viesse para o campo missionário, e a gente então foi para a Malásia. E lá
a gente começou a trabalhar com o povo muçulmano, pessoal que lá a lei é a Sharia na Malásia, né? Então, eles usam o Alcorão. E a gente começou a trabalhar com esporte, especificamente com futebol. E depois da Malásia, a gente sofreu uma perseguição pelo trabalho que estava sendo desenvolvido, estava no jornal local, chama Malaysian Today, um jornal local que tem de muçulmanos lá, e a gente foi e a gente teve que mudar para a Tailândia. E a gente continuou trabalhando com esporte, com plantação de igreja. Ajudava uma igreja local, um pastor local. Eu era ferramenta na mão dele, né? Eu ia nas comunidades locais, montava uma escolinha de futebol, as crianças vinham, muitas crianças, e a gente tinha a oportunidade de ajudar essa igreja local lá. E logo depois o Vietnã veio em seguida e precisava a minha organização, que é a Junta de Missões Mundiais, precisava de uma pessoa para ajudar no trabalho. Então, eu fui para o Vietnã. Esse é um resumo da ópera aí, né? Certo. No Vietnã, e na Ásia, né? Como foi o trabalho que o senhor desempenhou? Bom, é o seguinte, você não pode chegar num país desse e dizer assim, exemplo, você citou o Vietnã. O Vietnã é um país socialista, é proibida a pregação do evangelho, principalmente por estrangeiro. Você tem igrejas locais, sim, com pastores locais, mas a igreja é sob a tutela do Estado. Então, um pastor, para ser pastor, ele precisa da chancela do Estado, ele precisa de passar por um processo onde o Estado libere para que ele seja pastor. E ainda assim, o Estado continua cerceando o crescimento da igreja. Então, por exemplo, o conteúdo da pregação não pode ser político, você não pode falar de alguns assuntos que dá uma conotação política. Então, o Estado fica meio que levando. E a gente, quando chega num local desse, você não pode falar, olha, simplesmente eu estou formado em teologia e vim aqui para ajudar a igreja local a crescer. Então, a estratégia continuou sendo o futebol. Minha formação em educação física me dava uma plataforma de visto. Então, eu consegui o meu visto por uma escola de futebol que a junta tem lá. Então, a gente trabalhava nessa escola de futebol, a gente treinava a liderança local da igreja, né? A gente treinava eles com esporte, e junto com o esporte, a gente treinava eles com discipulado, para que depois eles continuassem produzindo. Então, a estratégia é essa. A minha estratégia específica, que a gente usava lá no Vietnã, a estratégia que a junta tem usado para entrar em outras comunidades, é o esporte como ferramenta de evangelização. Certo. E quais os maiores desafios, quais as maiores necessidades que você encontrou no campo missionário? Isso é extensivo a todos os campos. Eu acho que o maior desafio para o missionário é ele se despir da sua cultura e entender a cultura do outro. Com limites, é lógico, né? Tem coisas que não dá para se fazer, mas você tem que entender que você vive numa outra realidade. Se você faz isso logo no começo, vou te dar um exemplo disso. Quando eu cheguei lá, as pessoas me disseram assim, não deixe seus filhos comerem a comida asiática, que é uma comida que tem muita pimenta, eles não vão gostar. E eu sentei com a minha esposa e falei assim, olha, se a gente não começar um processo de comer com esse povo, de entender esse povo, nós vamos criar um mundinho nosso e a gente não vai entrar na vida do povo. É um exemplo simples, né? Que vai para outras esferas da vida. Então, um dos maiores desafios do missionário, entender a cultura do povo, entender o que o povo pensa e viver com o povo e enxergar como povo. Porque a partir disso, você tem mais acesso ao povo, e o povo te respeita mais, e você, consequentemente, respeita o povo e entende o povo. Esse é o primeiro desafio do campo missionário. Parece que não, mas é o primeiro. A gente podia até pensar assim, não, o dinheiro é o mais importante, mas esse é o primeiro. E o segundo, que eu acredito, é avançar nesse campo aí, desbravando a cultura local. Entendeu? E fazendo dentro da cultura local as transformações que precisam ser feitas. E isso, às vezes, não acontece na velocidade que a gente está acostumado no Brasil. Você vai aqui no Brasil, você tem crescimentos aí, principalmente nos últimos anos aí, da igreja local a galope, né? E lá no campo, dependendo do campo onde você está, quase que isso não é o palpável. Eu trabalhei
na Tailândia, numa igreja, por 2 anos, e a gente passou de 8 membros para 10 membros. Então, foi um crescimento de 20%, na minha cabeça, foi um crescimento de 20% em 2 anos. Mas se você fala isso, por exemplo, conta isso na igreja local aqui no Brasil, isso é ridículo, porque a gente está vivendo aí, né, um boom de explosão numérica. Então, eu acho que é esse o desafio. Se inserir na vida da cultura local, entender o povo, entender a dimensão do trabalho e a velocidade com que o trabalho cresce. Certo. Primeiro a contextualização, né? A gente precisa entender a cultura local e saber onde encaixar o evangelho, né? Onde transmitir melhor a mensagem do evangelho, né? É realmente um desafio. E nós estamos em plena campanha de missões mundiais, né? Que o tema é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. E o versículo fala da amabilidade, né? Que a nossa amabilidade seja conhecida por todos. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a campanha qual a mensagem que Deus tem colocado no seu coração para que o senhor gostaria de falar para a igreja brasileira. O texto é o de Filipenses, né? No capítulo 4, verso 4, 5, 6, alegrem-se no Senhor, novamente direi alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Verso 4 e 5. A Bíblia diz que nós devemos, a nossa marca registrada deve ser a nossa alegria. Quando o apóstolo Paulo escreve sobre isso, ele não se encontrava num momento de festa, pelo contrário, era um momento de perseguição, um momento de prisão, mas mesmo assim ele entendia que a alegria dele não era das coisas transitórias do mundo. E essa deve ser a marca registrada do cristão. Não estou dizendo que a gente não tenha sofrimento, que a gente não passe por dificuldade, mas em meio à dificuldade nós temos algo maior de que o mundo não tem. Quando a gente desenvolve trabalhos missionários, a gente é muito tentado a continuar desenvolvendo trabalhos sociais, porque isso dá um quê de paixão, né? Então, se você vai e cuida de crianças e crianças abandonadas e etc., isso deve ser feito sim. Mas isso também a ONU faz. Isso também um monte de ONG pelo mundo faz. A marca do cristão ela é mais profunda do que isso. Além de dar um sentido social, né, para as comunidades onde a gente dá um sentido espiritual. E é o que nos diferencia do resto do mundo. A gente dá um motivo real de viver. Então, não está só na comida, não está só na saúde, não está só nas coisas transitórias do mundo, mas está em Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa marca de estar. Por isso, anunciar o evangelho com a alegria de Cristo. Essa é a nossa. Então, se a gente tem que deixar como povo brasileiro um recado missionário para o mundo, o povo brasileiro tem que ser conhecido por anunciar o evangelho de Cristo, não só por dar uma resposta social, mas também uma resposta espiritual. Isso. Gostaria de deixar um recado para a Hope? Bom, o recado que eu tenho é o seguinte: espero muito estar com vocês em breve. Assim que acabar né, enfim, esse período nosso que a gente tem que respeitar, porque a gente também respeita a saúde global. Eu queria muito estar com vocês para a gente compartilhar muita coisa que Deus fez através das nossas vidas no campo missionário, para que vocês sejam abençoados e eu também seja abençoado com as orações de vocês e por estar com vocês na presença dos irmãos. Eu tenho ido em Brasília algumas vezes, então eu quero já deixar desde já a minha promessa de em breve estar com vocês aí, se Deus assim permitir. Agradeço muito a oportunidade da igreja dar para missionários e entender a nossa responsabilidade missionária. Eu entendo que isso faz com que a igreja esteja cada vez mais viva. A gente tem que cumprir a nossa missão do outro lado da esquina, do outro lado da calçada, no bairro onde a gente mora e também do outro lado do mundo, porque assim a gente avança na proposta do Evangelho. Deus abençoe vocês e guarde vocês ricamente no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe.